Ela sabe das artes, sabe da vida e sabe muito da jornada terrena. Hoje, ela é a vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Maria Luísa Bezerra, mas já foi atriz no nosso teatro, criou seminários que revelaram tantas pessoas e tantos trabalhadores. E é com ela o Espiritismo em Foco de hoje. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada, Ana. Prazer recebê-la. É um prazer estar aqui. Malu, como é que foi iniciar os seminários em 2006 aqui na nossa casa? Um desafio muito grande? Foi um desafio. Quando, na realidade, a Germana era a diretora da DED e me convidou, quando viu o seminário no primeiro ano, me convidou para trabalhar na DED e colocar avante o projeto dos seminários. Então, a gente começou realmente em 2006 e estamos até hoje com 2 seminários por ano. Um encerrando o primeiro semestre, o outro encerrando o segundo semestre. Ele faz parte do ESD e do ESME, a 17ª aula dos dois cursos. Mocidade e ESAD também. Como é que é ver tantos alunos saídos tanto do ESD, do ESME, da Mocidade, se tornarem trabalhadores da casa por causa dos seminários? É muito emocionante, é muito bom encontrar com a turma aí que saiu do seminário e estão trabalhando. Normalmente, quando eles começam um grupo na fase 1, né, que é a primeira fase, que eles vão até o final juntos, até o ESME 2, aquele grupo já sai trabalhando, tanto nos seminários ou em qualquer outro trabalho na casa. Eles já começam a se engajar nos trabalhos a partir do momento em que eles estão fazendo o seminário junto com os dirigentes. Malu, é um desafio muito grande ser vice-presidente de uma casa imensa como essa? É um grande desafio. Só voltando um pouquinho no seminário, o objetivo dos seminários é a divulgação das obras básicas, clássicas e complementares da doutrina espírita. Então, tem os 2 objetivos. O aluno colocar a mão na massa, né, já começar a trabalhar como aluno. O outro é a divulgação dessas obras, porque tem muita gente que não vai conseguir ler um Leon Denis, um Camille Flammarion, enfim. Mas ele assistindo o seminário de uma dessas obras, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Quando alguém falar no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer, eu não li esse livro, mas eu assisti um seminário lá na Comunhão Espírita de Brasília, ou eu participei de um seminário desse livro e desse autor. Então, o grande objetivo é a divulgação da doutrina com a divulgação das obras clássicas, básicas e complementares. Voltando à vice-presidência, realmente um grande desafio. A Comunhão é uma casa muito grande, mas eu gosto de desafios. E ela achou que nós não voltaríamos aos seminários. Mas um dos seminários mais bonitos e significativos que ocorreu nessa casa foi exatamente uma psicografia de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, O Trigo de Deus. Como é que foi o nascimento desse Trigo de Deus aqui na Comunhão Espírita de Brasília? E ela tem toda a razão quando diz que, ao ver o seminário, você se sente um pouco trigo de Deus. Mas é importante também ler o livro. Mas ela vai nos contar como é que nasceu o Trigo de Deus entre os alunos na Comunhão Espírita de Brasília. Em 2006, quando a gente iniciou os seminários, a obra da Amélia Rodrigues veio para a gente, inclusive para as minhas mãos como dirigente, e 8 alunos. E, na realidade, eu não conhecia direito, eu nunca tinha lido, eu não tinha lido toda a obra, né? Eu tinha alguma ideia. E quando eu vi que eram 8 livros na época, inclusive tinham 2 livros infantis, reuni com a Germana, com a Aline e com os alunos. Tinham alunos que eram meus, tinham alunos de outros dirigentes. E aí nós vimos que éramos 8, eram 8 alunos.
E cada um ficou com um livro. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, depois da reunião, fui pesquisar a obra e fui pesquisar a bibliografia de Amélia Rodrigues. E vi que naquele exato dia, de 26 de agosto, estavam fazendo 60 anos do desencarne dela. Eu disse, não existe coincidência, então vamos lá. Então, Amélia Rodrigues, com as suas obras, começou em 2006, no mês de agosto. A gente fez o trabalho com a obra de Amélia Rodrigues. No primeiro seminário, a gente apresentou toda a obra, toda a mensagem, todo o cristianismo daquela época. Então, a gente apaixonou pela obra e sempre tem, nos seminários, obras da Amélia Rodrigues. E o Trigo de Deus, ela é mais apaixonada ainda porque ela participou. Ela era aluna e fez esse seminário junto com a equipe de alunos. Malu, como é que essa boa notícia, esse evangelho de Jesus chegou na sua vida? Bom, eu não posso dizer assim, foi pela dor, mas ao mesmo tempo teve alguma coisa. Quando a minha mãe desencarnou, que a gente chegou do cemitério e tudo mais, fomos dar uma descansada. E depois chegou uma vizinha da minha mãe, ela não me conhecia, que eu moro aqui, eles moram em Fortaleza. Meus irmãos me apresentaram para ela. Ela trazia um livro nas mãos. Quando ela levantou para ir embora, voltar para casa, ela chegou perto de mim com o livro, olhou e disse assim, eu trouxe para você. Eu peguei aquele livro, olhei o nome, Nosso Lar, do André Luiz, e comecei a ler. Naquele livro, no Nosso Lar, do André Luiz, eu obtive respostas para perguntas que eu tinha desde criança. Eu fui católica, frequentei a igreja católica, eu fiz tudo, né? Inclusive, quando eu fui fazer primeira comunhão, naquela época a gente não podia questionar. Criança não questionava. Principalmente dizer que eu não acredito no céu, no inferno e no purgatório. Então eu ficava quietinha. E o nosso... Desculpa. O Nosso Lar realmente foi o primeiro livro. A partir daí, eu comecei a comprar. Então, eu li toda a coleção do André Luiz. E depois comecei a ler toda a coleção do Luiz Sérgio. Enfim, livros do Chico, psicografados pelo Chico de outros autores. Aí, quando foi 3 anos depois, uma pessoa veio de fora, ficou na minha casa, estava passando por uns sérios problemas, olhou para mim e disse assim, eu quero ir num centro espírita. Eu nunca tinha entrado num centro espírita. Aí alguém me passou os dados da comunhão, eu vim com a pessoa aqui na comunhão, ainda era prédiozinho antigo lá atrás, e foi dada a orientação, né? A pessoa não quis sozinha, eu sentei, então foi dado todo, na época a gente chamava de orientação, hoje atendimento fraterno. Enfim, a pessoa ficou 3 meses comigo, né? Fez um tratamento, foi embora, e a mãe me ligou depois, o que você fez com meu filho? Porque ele está ótimo, inclusive foi tirar todos os remédios que os médicos tinham passado. E eu fiquei na minha, fiquei em casa. 3 meses depois apareceu uma outra pessoa, estou com um monte de problema, não sei o que, me leva no sanatório. Aí eu não sei onde fica o sanatório, mas eu te levo na comunhão. Se você não gostar, a gente procura o sanatório. E vim para cá com ela. Mesmo jeito, mesma coisa. E ainda eu brinquei comigo mesmo, assim, eu quero ver se vai ser o mesmo orientador. Quando chamaram ela lá atrás do palco, que eu olhei assim, era o mesmo orientador que tinha me atendido em julho. Aí ela contou todos os problemas dela, eu fiquei só ouvindo. E quando ele começou a conversar com ela, nós duas começamos a dar um sono e a gente começou a abrir a boca. E ele bateu assim, né, no meu cotovelo e disse assim, você vai parar de abrir a boca. E a menina que estava comigo fez assim, ele disse, não, minha filha, você vai continuar abrindo a boca do tanto que você quiser. Ela vai parar. Mas por que ela, eu sei que é falta de educação, mas por que ela pode abrir a boca e eu não? Aí ele riu e disse assim, porque você tem conhecimento suficiente para doutrinar quem está querendo te dominar. E você está desejando se dominar. Eu disse assim, conhecimento, não tem conhecimento nenhum, não sei nem do que o senhor está falando.
Aí ele olhou e disse assim, tem sim. Aí nessa, eu estava com problema de tireoide, falei do meu problema, então ele recomendou para a menina, na época era marcado 4 semanas de passe, e fazer o ESG, ler Sinal Verde, do André Luiz, pela psicografia do Chico. Para mim, aí ele passou o passe, o tratamento na sala André Luiz, física e espiritual, e ele não me passou o estudo, ele me passou um livro para ler, que foi O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Eu comprei, fiz tudo direitinho, conforme tinha sido recomendado. E no último dia da sala André Luiz, quando eu saí, eu vi um cartaz pequeno, dizendo que as inscrições para o ERGS tinham iniciado. Aí eu, vou ver como é que é isso, vou ver o que é isso, subi, fiz minha matrícula e estou aqui até hoje. E está preparando um evento, a nossa casa vai receber a todos com muito carinho, com muita fraternidade, nos dias 29 e 30 de agosto. E quem faz o convite é a Maria Luísa. Nos conte. A casa, desde que nós assumimos o ano passado, nós resgatamos isso que já tinha tido na comunhão, inclusive foi a Heloísa Magalhães, a nossa ex-vice e ex-presidente, né, que desencarnou há pouco tempo, quem montou esse projeto. E aí o ano passado nós vamos resgatar, só que era chamada feira, e nós estamos chamando de amostra. Então o evento são 2 dias, com palestras no salão, com música, com teatro, com poesias. O tema desse ano é literatura, o ano passado foi teatro, e esse ano é literatura espírita. Então nós vamos ter Jacó de Mello, nós vamos ter Maria Gertrudes na pictografia, a Maíse Braga no sábado à noite. Então tá assim, tem a partir das 10 da manhã até as 22 horas, tem tudo de artes e cultura na nossa casa. Além das nossas barracas com comida, né? E o almoço, beleza. Aliás, toda a comida é muito gostosa. E agora, então, Malu, encerrando o nosso programa Espiritismo em Foco, nós gostaríamos que tu deixasse uma mensagem para aqueles que, em 2015, às vezes estão com o coração tão apertadinho de dor e basta apenas uma coisinha. A mensagem que eu posso deixar, é que a dor faz parte do nosso crescimento. Não existe um ser humano nesse planeta que não tenha uma dor, por mais rico ou por mais pobre que seja. Essa dor ainda é inerente ao nosso planeta. Mas o sofrimento é uma opção nossa. Nós podemos fazer da dor uma grande lição ou um grande sofrimento que nos derruba, que nos deixa no chão, muitas vezes com sérios problemas de saúde. Então vamos começar, a gente não vai conseguir de uma vez só, é aos pouquinhos, como eu falo para os meninos em sala de aula, é como uma formiguinha que pica toda uma folha e carrega de pouquinho para o formigueiro. Então a nossa mudança, a nossa transformação é também como o trabalho da formiguinha, é aos pouquinhos. E aos pouquinhos a gente vai tirando a lição que a vida está querendo nos dar com aquela dor e não transformá-la em sofrimento. A dor inerente, ela vai existir, a gente só precisa aprender a lidar com essa dor, né? Tirando dela todas as lições necessárias que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual, independente de religião, de credo, de cor. É isso. E o amor acima de tudo. E por falar em amor, ao encerrar o Espiritismo em Foco, que é uma produção conjunta da Diretoria de Estudos Doutrinários, a DED, e da Diretoria de Infância e Juventude, eu tenho certeza que, nesse momento, com muito amor, representa os inúmeros filhos que a Malu tem feito aqui na Comunhão Espírita de Brasília, nos aconselhando, nos acariciando, dando colo e também dá puxão de orelha, viu, gente? Muito obrigada, Malu, por estar conosco. E nós voltamos no próximo programa. Até lá!
Música